Por 323 votos a 172 e uma abstenção, a Câmara dos Deputados ela aprovou na noite de ontem, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição, que é a PEC dos precatórios. Todos os destaques pontuais de mudança foram ou retirados de trecho do texto principal do segundo turno foram rejeitados. Então, foi aprovada a PEC dos precatórios. Em linhas gerais, a proposta de o pagamento de precatórios, que são dívidas do governo federal que já são reconhecidas e teriam que ser pagas em 2022. Então, isso vai ser flexibilizado o pagamento, parcelado de uma série de formas aí. Quer dizer, não é um calote, mas é um driblezinho na dívida, certo? Ó, a estimativa do governo é que a PEC abre um espaço no orçamento de 91,6 bilhões, dos quais 44,6 bilhões decorrentes do limite a ser estipulado para o pagamento de dívidas judiciais do governo federal, que são os precatórios. 47 bilhões gerados pela mudança no fator de correção do teto de gastos incluídas na mesma PEC. Segundo o Ministério da Economia, o dinheiro será usado para Auxílio Brasil, que deve tomar cerca de 50 bilhões dessa folga orçamentária, ajuste dos benefícios vinculados ao salário mínimo, elevação de outras despesas obrigatórias, despesas de vacinação contra a Covid e vinculação do teto de demais poderes e subtetos. A matéria agora vai seguir para o Senado. E a moeda de troca para votação foi suspensa porque o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal, formou maioria para confirmar a decisão provisória da ministra Rosa Weber, que suspende as emendas de relator, conhecida como aquelas do orçamento secreto. Estava sendo usado como moeda de troca. Então você vota na PEC dos precatórios, que eu vou liberar essas emendas aqui de relator para você levar para sua região, para tua cidade, para o teu estado. Só que depois de formar essa maioria, os deputados já se manifestaram lá, dizendo que não estão concordando com essa decisão do Supremo. Uma coisa está ligada à outra, parece que não, mas está, porque agora não tinha mais as PECs, né? Porque foi derrubada, da PEC não tem mais as emendas. Então os deputados realmente votaram por algum motivo que a gente não sabe, mas também se manifestaram dizendo que o STF está infringindo e invadindo o poder alheio, que seria nesse caso o poder do Congresso lá dos deputados. Kim Rafael, PEC aprovada. Eu acho que os deputados, eles têm consciência sim, Paulo, do que eles estavam votando, e eu acho que eles debateram bastante, inclusive foi aprovado em 2 turnos, então quer dizer que realmente os deputados tinham consciência do que estavam votando, não era simples moeda de troca, porque veja, esse projeto aí, essa aprovação justamente dá margem para o governo ajudar os mais necessitados, né, nesse novo programa e dentre outras medidas que o governo federal vem fazendo. Então eu acho que é um momento realmente de cooperação. Acho que todos os deputados federais entenderam isso, né? Agora a questão realmente da suspensão lá do chamado, né, entre aspas, orçamento secreto, que é um tipo de emenda parlamentar que existem a individual, da bancada, da comissão e da relatoria. Essa relatoria foi suspensa. Então eu acho que realmente tem algo que precisa melhorar. Mas a da bancada não é obrigatória. Essa é obrigatória, você paga. Não, tudo bem. O que? Da relatoria? Essa PEC de relatoria é obrigada. A PEC de bancada não... Mas foi suspensa pelo STF. Foi suspensa. Foi suspensa. Eles então, querem a outra, motivo, mas a outra o governo não tem obrigatoriedade de empenhar, né? Aí tem que verificar, porque se é obrigatório tem que pagar, mas o que o STF realmente vai analisar e o que vai dizer, por que tem que ser, qual que é a modificação que deve ser feita, aí realmente o interna corporis não está sendo realizado num dos poderes. Né? Vai, Vieira. Ficou definido nessa PEC essas que já estão, né, para ser vencidas, uma data para o pagamento ou não? Elas estão suspensas? Não, acho que as que já estão empenhadas tem que pagar, porque essa PEC de relatoria, quando ela é empenhada, tem que pagar. Sim. Mas as outras, né? Por isso que ela tem que ser paga e não tem que ser dito no que foi paga. Ninguém tem que prestar relatório. Por isso elas são chamadas de secretas. Né? Então, aí, já de bancada, não. Não tem obrigação de pagar, não tem obrigação de empenhar. A bancada pode falar, para isso aqui é a emenda, mas o governo tem obrigação de pagar. Não, mas os precatórios. Ah, tá. O que você faz a pergunta de novo? Não, os precatórios de 2022, foi tudo embarrigado, digamos assim, para ficar numa linguagem renegociado, né? Não, tem data. Ou você paga à vista ou você parcela.
Foi essa a modificação que houve. Mas só que essas dívidas já teriam que ser pagas agora. Só que agora elas Tudo foram renegociadas. Justamente porque não tem um teto. E precisa Não, porque renegociar. furou o teto. Não furou, Paulo. Se passou pelo Congresso Nacional, não furou. Foi modificado e alterado. Furou, há crime de responsabilidade, inclusive. Tudo bem. Tá, mas só tem que dizer só que realmente é algo que que é. você mudou. Você tinha lá um teto, você mudou. Você vai gastar mais dinheiro Alterou, do que exatamente, você vai tá gastar certo. mais dinheiro do que Alterou. estava previsto. Não. Porque peraí, porque a previsão de gasto é feita um ano antes. Sim. O orçamento é votado um ano antes. Então o orçamento já estava tudo certo pro orçamento. Claro. Agora estão mudando para é duro isso, mas é para fazer Inflação, política, né? gente. Inflação alta. É política teve que modificar também. o Auxílio Ano Brasil. que vem é tudo ano isso. eleitoral. Ah, não, mas daí, claro, claro que tem toda a percepção política, mas antes disso, tem que ser aprovadas as questões justamente para ajudar os mais necessitados, que é o que está acontecendo. É isso que tem que ser analisado. Esquece um pouco a questão política, mas veja o que os Tá bom, deputados estão se a fazendo. gente, então eu vou te fazer uma pergunta simples. Sim, claro. Se ano que vem não fosse ano eleitoral, de quanto seria o Auxílio Brasil? Eu acho que... Nem teria. Não, eu acho Não, que... eu tô falando. Não, Porque a inflação, por favor, não seja a inflação romântico. iria existir. Não seja romântico. Não tô sendo. A inflação existiria mesmo com as eleições do ano que vem. Exato. E ela seria de R$400? Claro, ou até mais. Na verdade, Não, que não brinca, não. deixa eu só Não tô fazer um brincando. adendo na fala do Mas, Dinho. pelo amor de Deus, é minha Então, só opinião. terminando Defenderam aqui. R$150. Ah, pelo Quem? amor de Eles Deus. defenderam R$150. Só fazer um adendo na fala do Kim. O Auxílio Brasil é um projeto que já está sendo estudado há bastante tempo, bem antes do ano eleitoral, Paulo. Se está sendo aprovado valor não era agora, esse. se está sendo aprovado agora, acredito que tenha sido esse sim, porque são feitos estudos. Tudo isso aí estudos de desestruturou o impacto. Ministério todo, o São Ministério da feitos estudos de Economia. impacto. Mas assim, acredito que tenha todo um planejamento. A gente sabe que no poder público... Os planejadores do Ministério da Economia pediram demissão. Não vou Só para então. falar. Não, é que eu queria concluir. Então você não vai mais concluir? Não, eu tô te perguntando. Ah, então tá. Então essa questão ela demora muito tempo. O poder público é moroso. Então não é algo que pode ser definido. Então, olha, nós vamos precisar para a campanha agora, nós vamos fazer. É o que estão Não fazendo. feito assim, não é feito assim. É o que estão fazendo, No poder né? público não é feito assim. Mas pô. é o que estão fazendo. Mas como é que você tem certeza do que estão fazendo se no poder público não funciona assim? Porque no afogadilho, para aprovar, Não eles funciona dessa eles mudaram forma. as regras do Congresso para funciona. aprovar. Eles Não trouxeram grávidas, doentes, todo Não mundo funciona. votou remotamente. Isso não acontece, funciona. isso não pode acontecer. A votação no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, é presencial. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Então não Você foi tá no afogadilho. questionando a votação ou Estou você tá questionando questionando o todo projeto? o conjunto da obra. Porque é o seguinte, Paulo, ali havia um interesse não tanto político quanto na questão. Então de havia interesse necessidade. político. De todo o Congresso Nacional. Imagina Aí se você tem que colocar todos os deputados. Imagina Agora só se o você defendeu Bolsonaro os falasse assim, deputados. bom, eu não vou fazer nada pelo Brasil, por ninguém, porque o ano que vem é ano eleitoral. Então, só pra não... Né? Há um exagero assim ao criticar algumas medidas, há sempre uma questão, não estou defendendo não, mas a gente vê sempre uma questão no sentido de colocar em xeque a conduta e não há no sentido de falar, não, isso vai ser importante para as pessoas. Então isso que me incomoda, isso que me faz defender. Não é que eu aprove o que está sendo feito, mas o que me incomoda é essa crítica exacerbada, essa crítica exacerbada que é o que de fato pesa, porque onde tem muita crítica tem interesse. Então, assim, nesse caso, acredito eu que esse projeto vai ser importante para muita gente. Se vai capitalizar politicamente o presidente, aí é outra questão.